Mateus, capítulo de número 6. Nós vamos ler a partir do verso de número 19. Mateus, capítulo 6, a partir do verso de número 19. Amém, todos? Diz assim a palavra do nosso Deus: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a caça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros do céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que é a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que é a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscais, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém. Louvado seja o Senhor. Bem, irmãos, essa parte que nós acabamos de ver, essa sessão, é uma parte do Sermão do Monte, bastante conhecido por nós, que se encontra nos capítulos 5 ao 7 do Evangelho de Mateus. E nesse sermão, Jesus, ele chama os seus discípulos para estar próximo a ele, e aí então ele se assenta e começa a ensinar aos seus discípulos. Mas aí se reúne também à volta dele uma grande multidão, e aí o Senhor passa a ensinar aos seus discípulos. O objetivo principal, segundo é descrito logo no início do capítulo 5, tá bom? Jesus, ele aproxima dos seus discípulos e ele passa a ensiná-los. Então ele está doutrinando, ele está dando ensinamento para os seus discípulos de como eles devem viver para Deus. E aí ele passa a ensinar sobre várias coisas. E nessa primeira parte do capítulo 6, e algumas partes anteriores, o Senhor Jesus está falando basicamente sobre algumas coisas que os judeus praticavam, que aos olhos de Deus não eram bem assim que eles deveriam viver. Então ele faz uma ressalva e ele sempre vai ensinando: vocês ouviram assim, mas eu não tanto que deve ser desse jeito. E ele ensina o modo pelo qual nós devemos ter comunhão com Deus, o modo pelo qual nós devemos exercer a nossa justiça
diante dos homens, assim, quando for dar esmola, quando for orar, tá bom? Quando for jejuar, ele fala sobre isso. Ele dá as instruções. Isso é o que comumente o povo israelita e os fariseus faziam. Então Jesus trabalha nessa área. Aí quando é agora, no capítulo 6, a partir do verso 19, Jesus vai tratar de outro aspecto, que agora é um aspecto que diz mais respeito à vida de muitos gentios, que era a questão do materialismo, do apego às riquezas deste mundo, de diligenciar todo o esforço e pensamento para engrandecer-se, para acumular riquezas para si, para ter garantido uma vida abundante. É parecido com o que o próprio Cristo diz a respeito de um homem que fica juntando cada vez mais a sua lavoura, e quando ele diz assim, que os celeiros já não cabem mais, ele diz que vai destruir os celeiros, vai construir outros maiores, e vai colocar toda a colheita dele lá dentro, para depois dizer a alma dele: agora come, bebe, relaxa, descansa, porque agora a tua alma está farta. E o Senhor simplesmente olha para ele e diz: louco, se hoje o Senhor pedir a tua alma, isso tudo que fizeste, para que será? Que fruto você vai ter em relação a tudo isso? Então Jesus agora quer fazer com que os seus discípulos possam pensar e refletir. Ele coloca duas alternativas para ele. Se você olhar bem, tá bom? Do verso 19 ao verso 21, você vai falar sobre tesouros. Dois tesouros. O tesouro na terra e o tesouro no céu. Depois, do verso 25, do 22 ao 23, do 22 ao 23, você vai estar falando também de outras duas alternativas. Ele vai estar falando sobre luz e trevas. No verso 24, ele vai falar de dois teores: Deus e Mamon, ou as riquezas. No verso 24. E no verso 25, ele também vai colocar mais duas alternativas: o reino de Deus ou a presente era. O que vocês vão escolher? Vocês receberão a divina instrução do que realmente o Senhor deseja que seja feito. E Ele quer que os seus discípulos tomem essa posição e essa decisão. O que compete a nós também, nos tempos de hoje, é observarmos isso, atentarmos para a palavra do nosso Salvador. Porque não basta apenas começar bem, confessar a Jesus Cristo que está sendo conduzido à igreja de tempos em tempos e achar que isso está resolvido. Porque muitos outros fizeram isso, mas depois abandonaram o Senhor. E hoje são verdadeiros apóstolos do Senhor. E digo mais, irmãos, tem gente dentro das igrejas que já apostataram do Senhor faz um bom tempo e nem percebem que são apóstolos. Mas aí, com um exame detalhado do nosso coração, daquilo que o Senhor nos instrui a partir desses versos, nós podemos detectar se isso está acontecendo conosco ou não. Então, a instrução do Senhor, logo que início, é que assim: não acumule para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escravam e roubam, mas juntai para vós outros tesouros do céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. A instrução do Senhor para eles é bem clara no sentido dessa questão do tesouro. Obviamente, o que será que Jesus queria dizer sobre essa questão de não ajuntar tesouros sobre a terra? De modo algum, tá bom? Ele está sendo contrário a nós termos alguma propriedade ou algum bem, porque somos designados para trabalharmos e granjearmos o pão de cada dia e ter o nosso sustento, o nosso mantimento garantido. E isso não é bíblico, nem é contra a vontade do Senhor, pois Ele mesmo instituiu isso. Também não está dizendo o Senhor para que a gente não venha a ter alguma provisão, a guardar alguma coisa, a comprar alimento, ou fazer uma festa, ou uma feira mensal, ou guardar alguma coisa em um reservatório, uma conta, etc., para manutenção a posteriori da nossa vida ou da nossa família. Também não é contra isso que ele está falando. O que ele está colocando bem claro é assim:
A palavra que faz com que nós venhamos a prestar atenção no que Jesus quer dizer é: não acumuleis para vós outros. E assim, não seja ambicioso, nem materialista, apegado às riquezas para seu próprio benefício exclusivo. Não seja assim, porque isso é um pecado diante de Deus. Acumular para si, acumular para si, acumular para si, acumular para si, e não atentar para os propósitos do Senhor. Não sermos generosos, não sermos fiéis, ofertantes ou abençoadores de vidas que precisam. O próprio apóstolo Paulo, ele fala sobre isso quando ele diz assim, que aquele que furtava agora não furte mais, mas trabalhe. Mas não trabalhe para si, trabalhe também para acudir aquele que tem necessidade. Uma das coisas que Deus combateu tenazmente na nação de Israel foi essa questão de acumular riqueza para si. Apenas para dizer que é rico, que tem, que é abastado e que quer mostrar que realmente tem isso perante os demais. O Senhor abomina estas coisas. Ele diz que o povo de Israel não deveria ter entre seus irmãos que fosse dessa maneira. E é bem verdade isso, que quando nós examinamos o Velho Testamento, nós vemos algumas leis, alguns mandamentos que Deus dá em relação ao outro que é necessitado e pobre. E fala para a nação de Israel: quando eu te introduzi na terra que mana leite e mel, que eu prometi dar aos vossos pais, vocês não devem fazer como as outras nações fazem. E quando você se engrandecer sobremaneira, quando o teu gado se multiplicar, quando as tuas ovelhas aumentarem, quando tu alargares as tuas tendas, porque você vai comprar terra para você, etc., então você tome cuidado com aqueles que não têm necessidade. E aí você permita que o pobre possa coletar cereais na sua fazenda e não expulsar. E se por acaso um dos teus irmãos não tiver condição e ele vier propor a você: compra a minha terra, você compre a terra dele, pague o que é justo por ela, mas depois de 7 anos você vai devolver a terra para ele, que era o ano do jubileu. Também, se porventura uma família, qualquer que seja ela, estiver passando por dificuldades, chegar a ti e propor a você: toma o meu filho por escravo, ou a minha filha por tua serva, e ela te servirá, e você pagar isso, o valor que é devido, tudo bem, você pode fazer isso. Mas quando for no ano do jubileu, essa pessoa sairá fogo, e você não vai despedir ele de mão vazia, você vai dar o que é justo a ele, para que ele possa ter a sua subsistência. Só se ele quiser permanecer na situação em que ele se encontra, visto que ele se apegou a ti por amor, e que você o trata bem, e ele decidir isso, então pega ele, vai diante dos anciões, e lá você diz tudo isso que aconteceu, e que ele deseja ser servo seu por toda a vida. Então pega a orelha dele, faz um buraco, e aí ele vai ser o seu servo por todo o resto, sem fim, até a morte. Mas se não, você deverá fazer isso. Aí também, os tempos dos reis, quando os ricos queriam ficar mais ricos e oprimir os pobres, e havia toda uma corrupção, como há hoje, em que os ricos poderosos sugam todo o dinheiro, como está acontecendo na nossa nação, em que é um absurdo ver políticos que são colocados no poder pelo nosso voto, simplesmente roubando todo o dinheiro que deveria ser aplicado para o bem-estar de toda a população, e isso inclui a nós também, levando todo o dinheiro para longe, para o exterior, e para esbanjar nos seus banquetes todos. O Senhor Deus abomina tal coisa, e por causa disso ele levantou muitos profetas para denunciar os pecados do povo, e um dos pecados do povo era isso: oprimir o pobre, o órfão e a viúva. E o Senhor diz em sua palavra que quando um desses, qualquer um desses pequeninos, invocar o Senhor, ele diz que ele se levanta do trono para atender a necessidade deles, porque ele é semelhante, igual a mim, imagem e semelhança de Deus.
E Deus atentará para o clamor do pobre. E se qualquer um de nós aqui estivermos oprimindo alguém, saiba que Deus vai entrar com uma providência dele na sua vida, porque você está menosprezando um ser semelhante a você, que Deus criou a imagem e semelhança dele. E aí o Senhor Jesus Cristo quer combater essa ideologia gentílica na mente dos seus discípulos. Então ele simplesmente diz: não seja avarento, não seja egoísta, não seja amarrado, não seja apegado às riquezas, não seja materialista. Não fique com aquele negócio de que é meu carro e o carro é meu, e olhe quando for entrar no bate-pé. Entendeu? Aí quando tu for fechar a porta é assim, ó. Não pode ficar nada. Entendeu como é que é? Ou quando está em casa, o menino não pode ir, não pode ir, menino, fica quieto, tu vai bagunçar a casa toda. Você não vai levar a casa para o céu. Ela vai ficar e vai ser destruída. Seja organizado. Saiba ter as coisas, mas não se apegue a estas coisas, porque isso é pecado diante de Deus. Tá? É pecaminoso isso diante de Deus. E ele está proibindo estas coisas. Então não fique atento não a essas coisas. E ele diz mais: isto também é para que você não venha a colocar todo o esforço em adquirir essas riquezas ou esses tesouros terrenos. Esses tesouros terrenos, não precisa que o texto nos diga o que é. Nós já sabemos o que é. Tem a ver com casa, tem a ver com bem, tem a ver com roupa, não é? Tudo isso é tesouro terreno que a gente pode se apegar. E aí a gente às vezes se apega a marcas e outras coisas mais, só quer se for na marca tal, e fica com o coração voltado para isso. E tudo que arrecada com o seu trabalho, o seu dia a dia, você simplesmente gasta nestas coisas. Eu tenho exemplo de pessoas próximas a mim que são assim. Irmãos, não estão bem, mas não tem nada, no fundo não tem nada porque se apegam a isso. Constantemente estão trocando de celular, toda hora, todo mês parece um celular novo que aparece. Basta ser lançado alguma coisa nova e eles já se apegam a isso. E aí então vão comprar em 10 vezes, não sei quantos, e ficam lá presos nisso, com o seu coração nessas coisas da vida, nos tesouros aqui da terra. No entanto, o Senhor, Ele nos instrui, tá bom? E diz que essas coisas, elas se corroem, ou seja, elas são corruptíveis, elas passam, depois elas passam, perdem o valor, o desuso, e você já não se apessoa mais. Todos nós sabemos, e a psicologia também atesta sobre isso, que quando o homem põe expectativa em uma coisa, e as mulheres também sabem muito bem disso, porque quando elas fitam os olhos em alguma coisa para ter, elas só sossegam quando tem. E depois, quando tem, passa um mês, já não é mais a mesma coisa. Vão ter que correr atrás de outra coisa para levar os seus corações. E é isso que o Senhor Jesus Cristo quer evitar nos seus discípulos. Nós não vivemos dessa maneira. Nós não somos da terra, nós somos do céu. E precisamos andar como cidadãos do céu. Nós precisamos ater a isso. Isso não quer dizer que homens não pensem assim, porque também tem homens dessa maneira, tá bom? Que pensam desse jeito. Mas ele fala para a gente ajuntar tesouros no céu. Aí a gente não pode conceber, nem o texto diz, o que seria isso? Como é que eu vou ajuntar alguma coisa do céu? Ou o que é esse tesouro do céu? A única coisa que pode vir na nossa mente diz respeito ao estilo de vida que o próprio Cristo ensina. Ajuntar tesouro no céu tem a ver com a nossa prática cotidiana de adoração, tem a ver com o que a gente ajuda aos outros, o que a gente incentiva no progresso do Evangelho e do Reino de Deus, na expansão da igreja, nas missões, no alcance das almas perdidas. Tudo isso é tesouro no céu. Isso vale muito mais diante de Deus do que qualquer coisa. E a gente deveria focar nisso. E é tanto, irmãos, que a gente encontra tanta gente assim hoje em dia que precisa estar, parece que, vivendo num sistema capitalista para fazer trocas com Deus. É interessante a gente ver isso, porque até em nosso meio a gente se depara com essas coisas.
Isso é lamentável. Eu já falei isso aqui uma vez, estou falando de novo, porque a gente precisa ser exortado pelo Senhor. Tá? Às vezes nós queremos oferecer alguma coisa, mas sempre queremos algo em troca. Nós sempre queremos barganhar alguma coisa para poder ter acesso a alguma coisa. Um exemplo que a gente faz, tá bom? É uma campanha que a gente pede para que a gente possa fazer progresso no reino de Deus. Aí algumas pessoas colocam no seu coração que não precisa, não quer ajudar. Se for para ela ter alguma coisa em troca, ela entra. Mas se não for, ela não entra. Ela não entra. Isso já é prova suficiente diante de Deus que o coração dessa pessoa precisa ser trabalhado. Não é porque não tem condições, porque todos nós temos condições. E se nós atentarmos para que o Senhor Deus ministrou o coração daquela viúva que deu as 2 moedinhas, e que o Senhor Jesus Cristo olhou para aquela mulher e disse que ela deu muito mais do que todos os outros que deram as suas salvas. Então todos nós podemos ser participantes, todos nós podemos ajudar nas missões, no Evangelho, na proclamação. Existe muita gente carecendo de ajuda para que o reino de Deus seja expandido. Por que a gente não se interessa por estas coisas? Por que a gente só se interessa quando é preciso orar para que você seja abençoado, se multiplique as suas bênçãos ou os seus bens sobre sua vida, então você resolve realmente abençoar o reino de Deus em relação a isso? Isso é maligno diante de Deus. Nós devemos, irmãos, viver aquilo que o apóstolo Paulo escreveu na carta aos Coríntios, onde o Senhor diz assim, ele diz que Deus ama ao que dá com alegria. É isso que ele diz. E mais, nas coletas para os santos, quando o apóstolo Paulo está discorrendo sobre os irmãos da Macedônia, diz que eles eram pobres, eles eram pobres, mas eles se juntaram e queriam dar também para o progresso do reino de Deus. E é assim que nós devemos ter a nossa mentalidade. Agora, cada um aqui tem o Espírito Santo de Deus. Você pode conversar com ele para ver se não é assim. Porque ele nos guia a toda a verdade. Entende? Ele sabe, conhece os nossos corações. Então o Senhor Jesus já está colocando diante de nós, e você precisa pensar sobre isso. E ele diz mais, ele coloca uma sentença genuína. No verso número 21 ele diz, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E essa questão do seu tesouro é o seu bem supremo, é aquilo que nós ansiamos, nós buscamos isso, nós buscamos a felicidade, nós buscamos o prazer, e onde nós encontrarmos o prazer, nós vamos dispor o nosso coração. E eu vos pergunto, este prazer que hoje habita no seu coração tem a ver com Deus e o seu reino, ou com as coisas presentes que a presente era? Examine-se e veja como você está andando. Depois, no capítulo, verso 22, ele vai agora tratar sobre um outro aspecto que diz respeito a como nós somos conduzidos a viver assim. E aí ele fala dos olhos. Obviamente isso é uma metáfora. Ele está fazendo uma comparação. E ele está dizendo que os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti sejam trevas, que grandes trevas são. E aí, meus irmãos, que realmente os nossos olhos, eles servem para iluminar o nosso corpo. Quando nós estamos vendo, nós sabemos o que fazer, como agir, o que os nossos pés e as nossas mãos, o nosso corpo é direcionado a fazer, está relacionado com aquilo que nós vemos. Obviamente, tem muito cego que sabe fazer muito bem ou caminhar muito bem e vence os obstáculos da vida. Mas o que o próprio Cristo está dizendo é que a candeia do corpo são os olhos. E se nós estivéssemos pondo os nossos olhos naquilo que não é do Senhor, fatalmente nós vamos ser influenciados por isso. Vou dar um exemplo para vocês
de algo que está acontecendo no nosso meio, na presente geração. Existe na TV, tá bom? Novelas, existe na TV séries, muitas séries, que muita gente está assistindo, está pondo seus olhos nisso. E aquilo está penetrando, colocando dentro do seu coração, da sua mente, coisas, bombardeando você com pensamentos e ideologias. Aí de onde é que começa a aparecer em nosso meio todo tipo de comportamento, ambições e outras coisas? Se não são destas coisas que são infiltradas através dos nossos olhos e dos nossos ouvidos, dos nossos sentidos em si, para dentro do nosso coração. Como é que surgem pessoas ou jovens que de repente aparecem aí com um cabelo verde limão, um monte de pinça, não sei aonde, etc. E agora cheio de tatuagem pelo corpo todo? Se eles não têm visto isso constantemente na televisão, nos lutadores, nos jogadores, nas pessoas famosas, que o maligno usa para fazer com que os pensamentos sejam bombardeados por esses tipos de motivos. O que é que as novelas disseminam? Traições, adultério, frieza de coração e outras coisas mais. O que é que o povo está vivenciando nos dias de hoje? Irmãos, nós assistimos os telejornais e percebemos que pessoas são mortas e as pessoas não estão mais nem chorando por elas. Porque isso está sendo passado por diante dos nossos olhos, diante daquelas telas televisivas, usadas pelo maligno para propagar aquilo que não provém do Senhor. Atente, perceba se não é isso. De onde é que surgem as modas e o jeito de um povo se vestir, se não desse sistema opressor e maligno que existe e que está sendo posto diante dos nossos olhos e que as pessoas olham e acham interessante e querem comer esse negócio, ou querem um negócio desse para mim. E a coisa, irmãos, às vezes fora até do senso, foge do senso comum. Foge do senso comum. Que aquilo está sendo mostrado com uma modelo que tem, digamos, um diâmetro de 30 centímetros na sua cintura. E tem uma mulher com 80 centímetros ou 100 de cintura e quer usar o mesmo vestido para ficar do mesmo jeito. Isso é um absurdo. Isso é prova do quanto essa pessoa está em trevas. Porque não consegue examinar a si mesmo e a perceber que aquilo não tem condições de ser aplicado à sua própria vida. E o Senhor Jesus está nos dando direção para que a gente possa pôr os nossos olhos naquilo que é luz, para que não venhamos andar em trevas, e o mundo todo está em trevas. A Bíblia diz na primeira carta de João que o mundo inteiro jaz no maligno. Não tem nada no mundo que provém do Senhor. O próprio João diz que tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida provém do mundo e não de Deus. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, e ele torna-se inimigo de Deus. Essa é a verdade que nós temos. E como equilibrar isso? Seja sensato, pondere, não deixe dominar por estas coisas. Então, mas também não viva relaxado, porque não é isso que o Senhor quer. Como no exemplo de não acumular tesouro, que a gente não pode ser preventivo, guardar um pouco de dinheiro para um acidente ou alguma coisa que pode acontecer, ou até ajuda do nosso familiar, porque nós temos a responsabilidade disso. Paulo diz que se a gente não consegue ajudar o pessoal da nossa parentela, nós somos piores do que aqueles que têm fé, que não têm fé. E a gente precisa pensar sobre isso. E a Bíblia não pode contrariar a si mesmo. É como ele ensina a respeito da formiga. A formiga, ela faz a sua provisão para quando chegar o inverno, ela tenha a sua comida e o seu depósito como sobreviver. E Deus nos dá essa direção, mas a gente precisa ser equilibrado para não ser dominado por estas coisas. Senão, irmãos, toda coisa que surge nós vamos querer estar no meio, querer para nós, viver do mesmo jeito. Isso não é vida cristã, e não é isso que Jesus quer que nós venhamos a experimentar. Isso é um fato. E nós precisamos viver esse ensino nos dias de hoje também. Nós temos lutado muito e não temos comido coisa ruim. E me faz lembrar a profecia de Ageu. Depois vocês lerem em casa, Ageu capítulo 1. O que é que Deus diz a respeito do seu povo quando ele abandona a missão que Deus deu a ele? Eles correm e não conseguem nada. Eles, o que eles já juntam, entra no saco furado.
vai embora. De repente, o que você acumulou, Deus dá um sopro e se acaba tudo. Por que essas coisas acontecem? Porque nós nos abandonamos do reto caminho do Senhor. E Deus quer nos corrigir para voltarmos à nossa vida. Depois, ele fala que estas coisas, de juntar tesouro, de estar com os olhos nas trevas, de estar sendo conduzido por aquilo que não é luz, faz com que a gente venha também a tomar uma decisão a respeito de quem nós servimos. E aí no verso 24 ele vai falar dos dois senhores. Só existem estes dois. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. E esse Mamon, a palavra usada para esse Mamon, tem a ver com as riquezas, com as concupiscências desta vida. Então, ninguém pode servir a dois senhores. Não dá para dizer assim: Deus, espera aí, que eu vou logo ajeitar a minha vida, depois eu venho te servir. O Senhor não aceita isso. Ele não dá a sua honra e a sua glória a ninguém, nem a nada. Glória a Deus. Ou você devota-se a Ele, ou você devota-se a outra coisa, as riquezas e as outras coisas. Isso é tão sério que o próprio Jesus, em uma de suas parábolas, na parábola do semeador, ele fala de um solo ou de uma pessoa que é a semente que cai entre os espinhos. Até nasce, mas os espinhos sufocam ela a ponto dela não frutificar. Aí ele, explicando a parábola, ele diz que essas que caem no espinho são aquelas pessoas que recebem a palavra com alegria, mas os cuidados da vida, os fascínios da riqueza, sufocam a palavra e faz com que elas fiquem infrutíferas, não frutifiquem para o reino de Deus. E isso tem a ver com as pessoas que estão presentes na igreja, mas que, irmãos, qual foi o fruto que deram? Qual a participação delas no reino de Deus? Quem foi edificado por uma pessoa que vive apenas trabalhando, comendo, dormindo, dando glória a Deus, voltando para cá? Qual foi a pessoa necessitada que recebeu um abraço caloroso seu e você disse: Jesus te ama para ela? Qual foi a pessoa que foi alvo das suas orações e você viu o agir de Deus por causa da sua intercessão? Qual foi a vez que você entrou no santuário do Senhor, no momento de culto, e pensou intensivamente em colocar o seu joelho no chão e dizer assim: Senhor, abençoa esse culto de maneira poderosa, fale comigo, ajude o pastor na pregação, visite os meus irmãos que estarão louvando? Ou você veio apenas como espectador? Você trabalhou a semana toda e chegou aqui apenas para receber alguma coisa, voltar para casa, porque amanhã você vai começar a trabalhar de novo. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de apegar-se a um e aborrecer-se do outro, ou há de apegar-se ao outro e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Não podemos. Não dá. Mas pastor, eu vou deixar o meu trabalho por isso? Não, não é isso que Deus quer. Não é isso. Deus quer que o foco principal da sua vida seja Ele. Aleluia. E aí você vai ver que o seu trabalho vai ser frutífero, vai ser rentável. Deus abençoará, encaminhará você, abrirá a porta e fazer com que você seja uma bênção e abençoado também. Mas Deus tem que ser a primazia. Aleluia. Deus tem que ser o alvo. E nós precisamos estar à disposição de Deus. E seja no trabalho, seja na escola, seja em casa, seja no que for, seja na igreja, seja no reino, porque nós não servimos a Deus apenas nessas quatro paredes. Nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo, espalhada pelo mundo, e Ele disse que a gente está no mundo para fazer a vontade dEle. Então observe isso, atente para isso.
Há um vizinho seu, um colega de trabalho seu que precisa conhecer a Deus, e você pode ser a porta que Deus deseja fazer com que ele conheça. Sirva a Deus. Aleluia. Procure a direção de Deus em tudo, mas não fique pensando somente para você e para si mesmo. Não se pode servir as riquezas e servir a Deus. Por fim, aí o Senhor queria tratar com a questão da ansiedade do nosso coração pelas necessidades da vida, e Ele não poderia meditar nisso sem antes falar estas coisas. Sem esse desejo de acumular riqueza, essa questão do olho que direciona a nossa vida e todo o esforço que a gente tem, e a questão de Deus e de Mamon, a quem nós estamos servindo. E aí veio por isso. Muita gente usa esse texto isolado, mas esse texto ele está entrelaçado com o que acabamos de ver, com aquilo que Jesus disse antes, e por isso veio por isso. Por isso a expressão que liga o que vem depois ao que vem antes. E ele diz: não andem ansiosos pela vossa vida, quanto que vocês havem de comer, de beber, nem que vocês havem de vestir, pelas necessidades básicas da vida. Não façam isso. Mas pensem, e aí eu me alegro, porque o Senhor usa a nossa mente para fazer com que a gente ande na fé conforme nós pensamos. E aí Ele coloca coisas diante de nós para a gente pensar. Porque Deus nos deu um cérebro que raciocina, que é inteligente demais e que precisa realmente viver o cristianismo de forma pensante, porque crer também é pensar. Disse o pastor João Stott. Crer também é pensar. E o cristianismo, ele tem doutrina, e doutrina precisa de pensamento, de pessoas que possam refletir. E aí o Senhor vai e coloca a seguinte sentença: não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que a vestes? Ele está perguntando para que os seus discípulos pensem: o que é mais importante? A vida é mais importante do que o alimento e do que as vestes. A vida é mais importante. E a gente precisa pensar sobre isso. Amém. Para não estar correndo atrás do que é vento. Louvado seja Deus. Aí ele pede para a gente olhar para aquilo que Deus criou. Olhem, observem as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntem celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Glória a Deus. Olhem para a criação e vejam o que Deus faz para sustentar. E vejam se eles têm toda essa fobia que nós seres humanos temos por coisas, ou pelo pão, ou pela veste, ou pelo que beber. Não. Eles vivem conforme Deus propôs a cada um segundo a sua natureza. Aí vamos pensar: as aves não trabalham? O que é que elas fazem? Elas constroem o seu ninho. Isso é trabalho para elas. Mas depois que o ninho está construído, elas estão em paz. Elas se relacionam, têm os ovos, e aí chocam, criam os filhotes, têm a responsabilidade de pô-los para viver, para voar. E eles fazem isso naturalmente, sem preocupação, sabendo que no outro dia o sol brilha, o vento está lá, as sementes que as plantas dão é o alimento deles, eles sabem daquilo lá que Deus providenciou para eles, está tudo lá no seu devido lugar. Eles vivem naturalmente. Então, o que é que eles fazem? Ele de dia voa, come, chega, dá alimento às suas crias, incentiva eles, quando está no tempo, pega eles, empurra eles para eles voarem, e etc e tal, ensina o caminho tudinho. Mas quando é no fim do dia, quando vai chegando às 5 horas da tarde, eles voltam para o ninho, colocam sua cabeça debaixo da asa e esperam. Para que no outro dia, quando o sol nasce, eles cantem louvores a Deus, exaltem ao Deus que os criou, e sabem que vai estar tudo lá de novo, para o benefício da vida deles, até o limite do dia, porque até isso o Senhor diz: não cai um só deles sem a permissão do Senhor. Não cai. Um só deles não cai sem a permissão de Deus. Isso é tremendo para nós.
Aí olha o que o Senhor vai exortar aos nossos corações. Porventura, vocês não valeis muito mais do que as aves? Nós não valemos muito mais do que as aves? Se Deus, Ele antes não poupou o seu único filho para que nós tivéssemos a verdadeira vida de Deus, não nos dará juntamente com o seu filho todas as demais coisas? Que a nossa alma seja? Sim, Ele dará. Louvado seja o nome do Senhor. Sim, Ele dará. E eu preciso crer nisso. Eu preciso vivenciar isso. Eu não vou ser um preguiçoso, nem vou estar balançando uma rede esperando a providência de Deus. Não, não é isso. Mas eu creio que Deus tem a sua providência estabelecida para todas as fases da minha vida. E Ele providenciará tudo aquilo que vai me dar paz, plena paz. E isso é o que a palavra dele diz: tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque confia em ti. Aleluia. E é isso que a gente precisa aprender a parte do Senhor. Amém. Veja se você não está correndo tanto, se cansando demais, dando toda a sua vida para se matar, para ter alguma coisa. Converse com Deus. Converse com Deus. Encontre em Deus o suprimento de toda essa ansiedade. E Deus vai iluminar o que devemos fazer. Amém. Ele vai dar a coisa certa para nós, para que a gente tenha como subsistir e estejamos em paz, com vida abundante na presença dele. Louvado seja o Senhor. Aí depois ele vai e diz: por que vocês estão ansiosos quanto ao vosso vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Se Deus veste o lírio, ninguém veste o lírio como Deus. Ele também não nos vestirá com vestes espirituais assim, bem bacaninha. A gente não fica em plena paz em relação a isso. O que me admira em Cristo e nos profetas também é que eles não tinham essa perturbação que a gente tem, não. E em especial as mulheres, né, que não pode repetir um arroz. É complicado isso, né? É complicado isso. De vez em quando eu levo para o chão de orelha e digo: tu já foi passar algum domingo? Sim, foi. Eu nem me lembro. Eu nem me lembro. Tu usou essa camisa de mim? Foi mesmo, deixa eu olhar. E fui olhar a filmagem e entender. Mas não estou nem esquentando. Não estou com a camisa, glória a Deus. Não está bem, não está aquecendo, não está primeiro, não está furado, não está rasgado. Glória a Deus. Como é que eu vou perturbar por isso? Vou viver em paz. Plena paz. E a gente precisa aplicar isso à nossa vida, para que a gente saiba viver em paz. Porque é isso que Deus deseja para nós, tá bom? Não só temos com estas coisas. Ele diz, tá bom, que se Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, com certeza. Ele diz: portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Os gentios é que tem essa preocupação, não os crentes. Gente que não conhece a Deus é que tem essa perturbação, mas nós crentes não. Isso já passou de nós e a gente precisa aplicar isso na nossa vida. O que mais me faz assim, ter raiva da teologia da prosperidade é aquela que inculcar isso no coração dos crentes. E tem muita gente que está saindo de igrejas saudáveis para ir para igrejas que promovem estas coisas. Venha que aqui você vai ser rico, vai ter isso, vai ter aquilo, você vai ser não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Um absurdo de coisa que é contrária à verdade do Senhor, a palavra de Deus.
Irmãos, nós precisamos encontrar a paz do Senhor em nossos corações. Amém. Para que a gente tenha vida, verdadeira vida, a vida de Deus. Em contrapartida, em vez dessas coisas, ele diz que a gente tem que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E ele diz que estas coisas que a gente necessita, porque ele diz que o Pai sabe que nós necessitamos dela, ele acrescenta. Ele dá ordem para que isso venha até nós, chegue até nós. Tá? Chega até nós. Vou contar um testemunho pequeno desse minuto que eu tenho, só tenho um minuto. Chegou um tempo que eu não tinha sapato. Meu sapato estava furado embaixo. Tentava furar embaixo. E eu sabia, e Deus também sabia. Minha esposa também sabia. Você ainda não sabia. Tá? Só uma vez que ele passando, aí choveu, né? Choveu, eu sei, pisava na água, vai molhar dele. Aí eu saí pulando ali, dando uns pulinhos para. Aí eu assim pegou e molhou. Jesus, e agora eu sabia. De repente, né, vai chegando próximo, ele está chegando próximo, irmão. E 13. Meu aniversário, né? Aí o que é que demanda, né? Para mim? 2 passos, marrom preto. Seita do céu, aleluia, glória a Deus. Entendeu como é que é? E assim, sapato de homem, sapato bom de homem, dura 2, 3 anos. Depende do que vai fazer no sapato. Se ele anda direitinho, se ele consegue, vai adiante. E é isso, irmão, para nós, entendeu? Assim, Deus providencia. Eu estava precisando, não tinha condição de comprar, tinha não. Eu fui na loja olhar o sapato bom, era 200 e tanto, 300 e tanto, não tem isso não. Se eu der isso aí, eu vou ficar assim no meio. Vou ficar esperando no Senhor. E Deus inquietou e usou 2 pessoas abençoadas de Deus que foram tocadas para me dar sapato. E aí me deram sapato, eu não vi a Deus. E aí, assim, eu não contei muito esse testemunho, porque parece uma coisa simples. Mas para mim, eu sei que Deus cuidou de mim e ouviu minha oração em relação a isso. E eu sempre me dispus a estar fazendo a obra do Senhor. Constantemente, eu estou no seu reino. E eu sei que eu estou buscando isso constantemente. Então Deus cuida de mim em todos esses aspectos. E eu quero que vocês sintam isso também. Experimentem isso da parte de Deus. Porque isso não é só para todos quanto Ele chamou para serem seus filhos. Aprendam isso, apliquem essa palavra no coração. Então, a conclusão no final, no verso 34 é: não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Não se aflijam do tempo, não se matem, não se despedacem, gastando toda a sua mente, seu esforço, para tentar conquistar coisas e outras coisas que o Senhor não deseja que esteja no seu coração. Tenha sobre sua vida a direção do Espírito Santo, que Ele vai dizer o que você tem que fazer, e o que você tem que trabalhar, como você deve dedicar o seu tempo, e Ele abençoará grandemente a sua vida. E é isso que a gente precisa refletir e pensar. E se por acaso Deus, Ele abençoar a vida de vocês, a ponto de vocês terem em abundância, cuidado, para que isso não venha ensoberbecer o seu coração, e você começar a apegar-se a estas coisas, porque a Bíblia diz que o apego a isso, o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males. E também não fiquem afobados para que isso aconteça, de forma que vocês possam perseguir isso, passando por cima de todo mundo, e não valorizando realmente o que Deus tem na vossa vida. Porque Ele diz que muitos que tentam fazer isso, caem em nocivas concupiscências, e acabam naufragando na fé. Um exemplo bíblico disso é o rei Salomão. O rei Salomão engrandeceu-se de tal maneira que ele violou mandamentos de Deus
relacionada a ele, que era o rei. E por causa disso ele caiu feio. No final da sua vida, ele foi um rei que misturou a fé dos hebreus, dos israelitas, com doutrinas de demônios, por causa de suas mulheres e da sua riqueza, daquilo que ele queria ser o nele. Para vocês terem uma ideia disso, depois vocês leiam Deuteronômio, capítulo de número 17. Deuteronômio, capítulo de número 17. Que fala a instrução de Deus quando um rei foi estabelecido para o seu povo. E diz o que o rei não deve ter. E você compare com a vida de Salomão, no segundo livro dos Reis, aliás, no primeiro livro dos Reis, tá bom? Que vai do capítulo, a queda dele é no capítulo 11, tá? A queda dele é no capítulo 11. Mas a posse dele começa no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 2. É a posse de Salomão. A sua queda está no capítulo 11. E você vai ver que ele caiu porque ele violou os mandamentos de Deuteronômio, capítulo de número 17. Vamos ficar de pé, vamos orar.